Liderança e criatividade. O líder motivando a criatividade da equipe. Versão brasileira Alamo. No mundo atual, o sucesso de toda companhia ou organização depende da inovação, concepções originais, métodos novos e ideias originais. No entanto, na maioria das organizações, as necessidades de eficiência tendem a inibir a criatividade. As organizações funcionam necessariamente de maneira ordeira, passo a passo. Vejamos um exemplo. Quando entra um pedido, ele tem de ser registrado corretamente, atendido corretamente, expedido corretamente e faturado corretamente. Se uma coisa não foi feita corretamente, então foi feita incorretamente. Se uma resposta não está certa, então está errada. Precisamos de eficiência. E a eficiência rigorosamente existe ou não existe. Nesse caso, como encararmos a criatividade, um processo que depende inteiramente da liberdade de cometer erros? Vou lhes mostrar como isso é verdade. Um padeiro que por negligência deixa seu pão criar bolor, perderá fregueses e talvez feche as portas. Já um cientista criativo que por negligência deixou o conteúdo de uma proveta criar bolor, descobriu a penicilina. Pode parecer injusto, mas as coisas são assim. Aqui está. Exatamente como o senhor quer. Em qualquer organização, é muito mais fácil tolerar a pessoa não criativa. O jogador que se ajusta bem ao time e não atrapalha a rotina. A pessoa imaginativa que questiona os métodos e quer tentar coisas novas é muitas vezes encarada como um empecilho. Teoricamente, as pessoas já deveriam ter conhecimento disso. Acho que as pessoas não são enganadas só porque o computador escreve o nome delas numa circular, não é? Acho que devíamos telefonar para elas. Talvez seja uma boa ideia, Christine, mas não é assim que nós trabalhamos aqui. Para ser um bom administrador, gerente, supervisor ou líder de equipe, você tem de realçar a eficiência e planejar procedimentos ordenados. Mas se quer também os benefícios da criatividade no pensamento e na solução de problemas, você vai ter que aprender a administrar o caos. Em qualquer nível, a criatividade é estimulada por uma liderança criativa. Jonathan acabou de ser colocado nesse papel de liderança. Seu grupo enfrenta um problema conhecido por todo tipo de organização, grande ou pequena. A organização vem perdendo muitos colaboradores treinados, bastante eficientes. Pediram a Jonathan que lidere o grupo e apresente ideias para estancar essa perda de talentos. As salas de reunião estão ocupadas, mas podemos usar o salão de recepção das 11 ao meio-dia. Essa reunião vai ser uma espécie de brainstorm? Muito parecida. Essa primeira reunião vai ser para gerar ideias. Bem, vou tentar ligar o meu gerador. Primeira fase: gerar ideias. Primeiro, vou explicar o que Jonathan vai fazer. A fase de gerar ideias compreende 4 pontos estratégicos. 1. Conhecer os princípios. 2. Escolher uma equipe criativa. 3. Fixar a meta. E 4. Gerar ideias múltiplas. 1. Conhecer os princípios. Para dominar qualquer aptidão mental, temos de compreender o princípio antes de podermos aplicar o método. E o princípio básico é que nós vamos mudar o nosso modo habitual de pensar. Em geral, pensamos em termos de probabilidades. Todos nós temos milhões de moldes mentais e associações de memória. Bastam algumas pistas e imediatamente saltamos para a probabilidade mais esperada. Por exemplo, se alguém lhe diz, hoje o tráfego estava ruim, sua mente automaticamente fornece os detalhes prováveis. Assim que você ouve a palavra tráfego, forma imagens mentais de carros, caminhões, ruas, pedestres e sinais de trânsito. As probabilidades partilhadas nos permitem comunicar
resolver problemas rotineiros depressa e tomar decisões. Por outro lado, criatividade é pensamento possibilístico. Esse tipo de pensamento põe fim às ideias prontas e acabadas, levando em conta a possibilidade de novos pontos de vista. Nesse tipo de pensamento, quem ouve a palavra tráfego talvez leve em conta a possibilidade de que quem fala seja um controlador de tráfego aéreo e forme imagens de aviões, telas de radar, torres de controle, etc. Durante décadas, se fez café pelo método do percolador. A água ficava aqui, debaixo do café, e depois subia por um tubo e descia de volta, caindo sobre o pó de café. Depois, inventores pensaram na possibilidade de inverterem o processo. Despejando a água por cima do café, criaram um método mais rápido e mais conveniente. Vejamos mais um exemplo. A partir destas duas pistas, que fruta esse desenho representa? A julgar pela imagem familiar, o tamanho e a forma indicam a probabilidade de que represente uma laranja. Uma suposição razoável e lógica. Mas vamos imaginar que apliquemos o pensamento criativo ou possibilístico às mesmas pistas. Já lhe ocorreu a possibilidade de que desenho seja uma ampliação? Nesse caso, talvez ele represente uma uva. Nas organizações, esse tipo de pensamento pode deixar os administradores muito nervosos. Como dirigir pessoas que veem laranjas como se fossem uvas? Ou que pensam em avião quando você fala em tráfego nas ruas? E, na verdade, por que aguentá-las? Porque o pensamento probabilístico lida com formas e pressupostos baseados no que já conhecemos. O pensamento criativo lida com possibilidades ainda desconhecidas. E é sobre elas que se constrói o futuro. Os líderes inovadores, que muitos preferem chamar de mestres da mudança, têm de lidar com procedimentos ordenados, mas são também capazes de trocar de posição e administrar o caos da criatividade. 2. Escolha uma equipe criativa. A maioria das pessoas possui um potencial de criatividade que pode ser desenvolvido pelo treinamento. Mas Jonathan está numa situação mais típica, na qual precisa de ajuda criativa agora. Fiquem à vontade. Por mim, prefiro ficar em pé. Sei que todos estamos ocupados e prometo que a reunião não vai durar mais do que 40 minutos. Foi por isso, já que pude, que escolhi vocês. Pessoas de mentes vivas e flexíveis. Ao escolher sua equipe criativa, Jonathan procurou pessoas competentes que, como sabia, não haviam perdido a vivacidade mental, a curiosidade, a capacidade de reflexão ou o senso de humor. Com as escolhas corretas, ele já inicia o processo com vantagens. Eis por quê. Numa experiência de criatividade, uma professora da 5ª série fez aos alunos uma pergunta para a qual havia várias respostas corretas. Os estudantes ficaram zangados e confusos. A ideia conflitava com todas as provas que já tinham feito. Recusaram-se a se acalmar a menos que ela lhes dissesse qual era a única resposta certa. É possível que muitas pessoas, como esses alunos, trabalhem hoje em dia com vocês. De modo geral, os tipos rígidos e inflexíveis serão os menos eficazes na etapa criativa, sobretudo se suas atitudes forem habitualmente negativas ou se não admitirem ideias divergentes. O método antigo sempre funcionou. Mudanças só servem para atrapalhar. Se fosse uma boa ideia, alguém já estaria fazendo assim. Neste caso, Jonathan escolheu sua equipe criativa cuidadosamente. São 2 administradores, Ellen e Byron, e 2 empregados, Christine e Craig, representantes das pessoas que serão afetadas pelas soluções. 3. Fixar a meta. A rotatividade de pessoal com experiência tornou-se uma preocupação. Já conversei com cada um de vocês e todos conhecem o problema. Bem, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, vou apenas tomar notas. Tomar nota sobre nosso comportamento?
Não, vou registrar centenas de ideias que borbulharão nas cabeças de vocês. Nosso objetivo é propor soluções para um só problema. Sugiro definirmos nossa meta como manter nosso pessoal qualificado. Isso mata uma área que eu estava pensando em investigar. Como? Acho que devemos acrescentar algo à terceira etapa. 3. Fixar a meta, mas não a solução. Talvez manter nosso pessoal qualificado seja fixar a meta de modo estreito. Que área você estava pensando em investigar, Byron? Bem, estive pensando na possibilidade de talvez adotarmos uma espécie de locação de mão de obra. Quer dizer, usar agências de fora para parte de nosso trabalho especializado. Bem, é uma ideia. É nossa primeira ideia. Bem, aprendi uma coisa. Meu critério sugeria somente um tipo de solução. A solução é desconhecida, senão o problema não existiria. Isso mesmo. Ok. Como reformular a meta e continuar a mirar no alvo? Que tal isto como meta? Manter toda a nossa capacidade de trabalho. O que vocês acham? É isso que estamos tentando fazer. É isso aí. Muito bem, vamos adotar isto como critério para essa sessão de ideias. Ao demonstrar sua própria flexibilidade, Jonathan estabeleceu o tom de participação para o grupo. Quando todos conhecem o objetivo do jogo, é hora de começar a partida. 4. Gerar ideias múltiplas. O nosso objetivo é gerar o máximo possível de ideias. Por isso, nessa fase abolimos as críticas. Todo julgamento fica suspenso. Por hora não avaliamos as ideias. Não nos preocupamos se são práticas ou não. Não vamos dizer uma porção de asneiras? Quanto mais, melhor. A ideia louca de um pode despertar a imaginação do outro. Como já se disse, raramente se encontra uma pérola na primeira ostra que se abre. Por isso, se surgir uma ideia em sua cabeça, ponha-a para fora. Bem, eu tenho uma ideia. O que mais inibe a espontaneidade criativa é o medo de parecer tolo. Com isso, aprendemos a dar muito valor a nosso julgamento crítico. É difícil quebrar esse hábito. Por isso, vejam o que acontece com frequência. Aqui está a minha grande ideia. Acho que podemos considerar a possibilidade de trabalho em meio expediente. Tempo compartilhado. Quem sabe se duas pessoas não poderiam fazer o mesmo trabalho, cada uma trabalhando em meio expediente. Já não se encontra gente qualificada suficiente? Como iríamos arranjar o dobro delas? Eu não pensei nisso. Ellen sente que a crítica a fez passar por boba. De repente, não está mais pensando em ideias. Está pensando em como se proteger, sendo mais cuidadosa nas próximas intervenções. Por algum tempo está fora do jogo. O líder do grupo tem de intervir depressa. Pode-se pensar. Ellen apresentou uma ideia muito inovadora. Alguém é capaz de elaborá-la? Esqueci, não ia jogar ideias por enquanto. Vamos utilizar bem todas as contribuições. Trabalho em meio expediente faz pensar em quê? Mulheres com filhos que queiram passar mais tempo em casa. Homens com filhos que queiram passar mais tempo em casa. Duplas de marido e mulher. Boa ideia. Isso me faz pensar numa certa coisa. Espera um pouco, é difícil explicar. Temos homens e mulheres que exercem todo tipo de função. A gente poderia se dispor a treinar casais, mas não necessariamente para os dois fazerem o mesmo trabalho. A mulher poderia fazer dupla com alguém numa função e o marido com alguém que queira fazer dupla em outra função. Ou, sem duplas, talvez pudéssemos permitir que as pessoas fixassem sua própria jornada. Horário flexível. Isso. Exatamente. É bobagem, mas tive uma ideia maluca. As pessoas gostariam se pudessem entrar e sair do trabalho quando quisessem. Sem horário. Não, talvez o que Greg esteja sugerindo seja mais autonomia. Se eles... Isso, mais autonomia. Acabar com essa sensação de que você é apenas um dente de uma mais engrenagem. participação nas decisões. Principalmente decisões em sua própria área. Isso, exatamente. Uns 20 minutos depois, Jonathan já tem várias folhas cheias de ideias. Isto foi fantástico. Vou mandar bater a máquina e dar cópias confidenciais a todos. Agora comecem a pensar mais criticamente nas ideias. Talvez queiram pensar naquelas que julgam terem maiores possibilidades. Na próxima reunião, se tiverem outras ideias, tragam. Vamos acrescentá-las à lista antes de começar a avaliação. Avaliação, certo. Segunda fase. Executar ideias. Na segunda fase, eles passam da criatividade para a avaliação. O líder vai guiá-los nessas etapas finais. Número 5, síntese. 6, verificação. E 7, aceitação e execução. 5. Síntese.
Para abreviar essa lista, vocês notarão que eu eliminei algumas de nossas ideias mais loucas. Elas servirão para estimular ideias melhores. Eu gostei das malucas. Está sentindo falta das favoritas? Estou brincando. Ok. Agora vamos falar sério. Vocês foram tão prolíficos que estamos atolados aqui. Por isso, tenho uma sugestão. Cada um de nós vai dizer quais dessas ideias acha que oferece as melhores soluções. Escolham tantas quantas quiserem. Vou marcá-las nesta folha e vamos eliminar primeiro as que realmente não podemos apoiar. Ellen? Bem, como eu supervisiono grande parte das fichas, algumas ideias me deixam preocupada. Quais as que você acha que tem uma chance, mesmo remota, para resolver o problema? Eu gosto muito do incentivo de oferecer mais treinamento avançado na empresa. E aqui está outra ideia boa. Vamos ver. Logo depois de reduzir a lista, a equipe avalia as ideias restantes em termos de meta e de critérios. E, por fim, chega a uma lista de diversas possibilidades boas. Bem, aqui estão as sugestões que ficaram. Vou listá-las rapidamente. Trabalho em casa, mais estagiários, locação de mão de obra, horário flexível, tempo compartilhado, pagamento de creches, variação de tarefas, mais autonomia, mais treinamento da empresa para desenvolvimento profissional. Quero saber o que penso e sente sobre o primeiro item, trabalho em casa. Primeiro, arriscar. Porque só é possível para poucas funções. E nada resolve o problema. Talvez tenha razão, mas não haverá outro ângulo de avaliação? Pode ser uma possibilidade futura para algumas pessoas. Não acho que ajude a resolver o problema imediato. Talvez a gente deva separar as ideias. As que podemos usar agora e aquelas que vamos guardar para o futuro. É uma possibilidade, mas o que queremos agora não é nos agarrarmos a todas as ideias. É nos concentrarmos nas que vão resolver o problema. Não resolve. Apoiado. Jonathan, me desculpe. Você pode querer me matar, mas posso sugerir pensarmos numa área inteiramente diferente? Você quer começar tudo do início? Espere, está bem. Não ficamos chocados com nada. Claro, Byron, diga lá. Jonathan tem razão. O processo é mantido aberto até quando for possível. Ora, isso não é fácil, porque não ficamos à vontade enquanto há problemas sem solução. Nosso espírito tem um forte desejo natural de resolver as coisas. Se não acreditam, escutem só. Percebem como é perturbador? Resolvam isso, por favor. As coisas não resolvidas causam inquietação, mas na criatividade você tem de deixar todas as possibilidades abertas até o último minuto. Até durante a síntese, uma ideia melhor pode surgir. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Qual é a sua nova ideia, Byron? Como queremos manter empregados, nós nos concentramos nos empregados. Falamos pouco sobre as pessoas que estão acima deles. Manter o pessoal de direção não foi o problema que nos deram. Não, mas eu penso o seguinte. Não acho que estamos perdendo empregados valiosos por causa do horário, ou porque eles ganham um pouco em mais em outra empresa. Acho que estão saindo porque não estão à vontade aqui. Não gostam de como são considerados ou desconsiderados. Interessante. Fico surpreso em ouvir alguém da administração dizer isso. E o que você acha? Acho que tem razão. Acho que existe essa sensação de que temos oficiais mandando e empregados recrutas sendo mandados. Eu também acho. E com o tipo de responsabilidade que nosso pessoal assume, não acho isso bom nesta nossa organização. Vamos dedicar algum tempo falando sobre isso. Algum tempo depois, retomam a avaliação com uma nova ideia acrescentada à lista. E no fim da reunião, já definiram suas propostas mais fortes. 6. Verificação. Bem, temos muita coisa boa aqui e tudo bem amarradinho. Vamos propor um relacionamento de trabalho mais lateral e eficiente, reduzindo o problema de comunicação entre os níveis, com mais administradores trabalhando diretamente com os empregados e, com esse relacionamento de trabalho mais estreito, oferecer aos empregados mais autonomia criativa e mais oportunidades de participar das decisões do planejamento do seu trabalho. E com relação ao horário flexível? Isso vem primeiro. Se pusermos isso em prática, podemos passar para outras coisas. Eu concordo. É engraçado. Foi por acidente que tive a ideia de reorganização. Agora ela é parte da solução. Bem, os acidentes sempre acontecem. Lembram-se do homem que criou por acidente um adesivo que não ficava grudado? Agora temos esses bilhetes sem os quais eu não passo. A maioria dos grandes progressos envolve acidentes, mas eles só beneficiam as pessoas treinadas e capazes de perceber seu valor.
Como nós? Bem, temos que sair de nossa torre de marfim e verificar como isso funciona no mundo real. Antes de dividir esse grupo em subcomissões, onde acham que teremos as maiores dificuldades? As medidas que nós consideramos mais importantes... Nos dias seguintes, Ellen e Byron sondam com cuidado altos executivos, verificando o apoio ou a resistência da administração e juntando novos insumos para consideração. Seguindo as diretrizes de Jonathan, Christine e Craig realizam outras investigações. Fazem uma amostragem mais indireta das atitudes dos empregados, pois nessa etapa têm de ter cuidado para não oferecerem mais do que podem dar. Na reunião seguinte, eles avaliam outra vez o plano e o revisam. Isto é parecido com o processo usado pelas companhias inovadoras quando lançam novos produtos e depois ajustam sua estratégia em resposta à reação dos clientes. E agora vem a etapa final. 7. Aceitação e execução. Principalmente isso. Acho que nossa proposta formal está bem feita, as vantagens bem explicadas, e eu tenho os resultados das investigações. Compilei as reações das pessoas que mais serão afetadas pelas mudanças. É capaz que perguntem o que elas acham. As boas e as ruins? Sim, acho que o volume de apoio à nossa proposta foi muito expressivo. Ok. Uma solução só vale pela sua execução. O acompanhamento das pessoas que terão de apoiar e executar a ideia será a próxima missão de Jonathan. Essa foi uma das ideias mais criativas que surgiu no nosso brainstorm. Está ligada à possibilidade de reorganização e de... Podemos nos reunir, Sr. Craig? Sim, quando quiser, Jonathan. Em minha sala em 20 minutos. E traga o material. Terminada a tarefa de execução e acompanhamento, Jonathan volta a seu papel normal de liderança. Mas agora ele demonstrou sua versatilidade, já que exibiu sua capacidade de mudar de posição e motivar a criatividade em equipe. Tanto os líderes como cada empregado devem ser também capazes de resolver problemas criativamente. Uma qualificação inestimável analisada num outro vídeo. O inovador. Ideias geradoras de soluções.